Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Assim se descortina o Salmo 19, que é a nossa convocação para adorar a Deus nesta manhã dominical. E o texto diz assim na sua sequência: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A glória de Deus,
que resplandece sobre toda a face da terra, ela vem também iluminar os nossos corações nesta hora. Vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino 22, os céus proclamam. Tua palavra está diante de nós, Senhor. Na natureza podemos observá-la, podemos mesmo escutá-la ao admirar tudo que fizeste. Os céus proclamam a tua glória, mas também nos deste o registro sagrado, a lei do Senhor que é perfeita, aquela que orienta os nossos passos. E na oitiva da voz do Senhor, no escutar a Tua palavra, Senhor, somos enlevados à Tua presença. Estamos diante da majestade gloriosa do Senhor para adorar-Te em espírito e em verdade. Acolhe, ó Deus, o culto que Te ofertamos, na sua singeleza, na sua simplicidade, e até mesmo nestes tempos, ó Deus, de uma forma mais doméstica, mas é do profundo das nossas almas que recorremos ao Senhor e dedicamos a Ti a nossa adoração, a qual por meio de Jesus sobe a Tua presença, Senhor. É assim que rogamos, é assim que louvamos, hoje e eternamente em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos neste período ainda impossibilitados novamente de realizar os nossos cultos presenciais, mas estamos levando através da internet esta oportunidade aos lares, aqueles que nos assistem já ao vivo ou em gravação, até que as coisas se modifiquem, porque nossa cidade se acha debaixo do chamado risco médio, bandeira laranja, o que nos impossibilita de fazer o culto com a presença dos membros, mas não de realizá-los, e isto, no correr desta semana, foi bastante esclarecido pela nossa prefeitura. Da mesma maneira, as atividades corriqueiras, habituais da igreja, atendimentos no gabinete pastoral, a administração, a secretaria, os trabalhos
de ação social da igreja estão liberados para serem realizados. Então, exclusivamente não podemos nos reunir em aglomerados, porque este é o objetivo para evitar a disseminação do vírus. Nós estamos premidos dessa circunstância, mas estamos realizando o culto do Senhor. Desta feita, também lembramos que os nossos meios digitais, que nos têm sido tão fundamentais nestes meses, continuam ativos. Daqui a pouquinho, temos a escola dominical da Departamento Infantil, e depois seguiremos com o culto às 11 horas e culto às 19 horas. Às 17 horas, nós teremos o tira-teima, ou as tira-dúvidas da escola dominical, da aula desta semana. Você pode entrar na plataforma Zoom. As nossas reuniões de oração, os encontros da semana também estão pela via Zoom. E amanhã a nossa SAF terá sua reunião por esta plataforma às 14 horas. Nestas semanas, nós pudemos até reunir aqui algumas pessoas no período, nessa janela que se abriu, mas voltamos agora para o meio digital para fazer as reuniões de oração. E, evidentemente, os núcleos familiares, todas as noites, diálogos de fé na terça-feira, e assim nós vamos procurando servir ao Senhor, ter edificação, comunhão na medida do possível, através destes meios digitais. Nós queremos deixar aqui registrada a nossa palavra de carinho, de solidariedade a duas famílias queridas que perderam entes nesta última semana. A família do nosso diácono José Augusto Caminha, que no final da semana passada perdeu a sua mãe, a professora Dalva, lá em Blumenau, aos 85 anos, figura muito ilustre naquela localidade. Que Deus esteja consolando e confortando o coração desta dileta família. Também a nossa querida irmã Romilda Souto, que estava vivendo no nosso lar dos idosos, depois de prolongada enfermidade, faleceu aos 88 anos, sendo sepultada na manhã de ontem, quando pudemos ali oficiar também esse féretro. Que Deus esteja confortando o coração destas queridíssimas famílias. A propósito disso, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36, Lucas 6, 32 a 36, texto que irá nos motivar ao momento de contrição, numa oração silente de cada um, na presença do Senhor. E ao final nós faremos a oração pastoral, como também o Pai Nosso, a oração dominical. E o texto de Lucas diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. A palavra de Deus é muito rica, muito vasta. Impossível contê-la toda na nossa mente, mas há extratos dela que são muito preciosos. Este é um deles. Aqui encontramos diretrizes seguras e firmes que não apenas devemos decorar, ou seja, ter em mente, mas principalmente viver. E apenas o cumprimento destas recomendações de Jesus já revelariam um modo cristão de viver completamente distinto. Mas entre todas as coisas ditas aqui,
ressalte-se o valor da misericórdia. Misericórdia que, primeiro de tudo, é encontrada no ser divino, mas misericórdia que é direcionada a nós para que também sejamos misericordiosos uns para com os outros. Estamos elevando este culto a Deus, tendo em mente a sua glória, mas não menos a sua grande misericórdia com a qual Ele nos assiste, para que também, motivados por esta realidade, possamos ser misericordiosos uns para com os outros. Vamos, em oração silenciosa por um instante, buscar a face do Senhor. Oremos, pois. Deus de todo poder, de graça infinita, que fizeste o céu e a terra, que a tudo sustentas com o teu poder, Deus justo e benigno, a ti clamamos misericórdia, Senhor. Não podemos subsistir sem ela. Carecemos da tua compaixão, de que o Senhor se apiede de nós. Somos, pois, frágeis, finitos, muito limitados, Senhor. Precisamos de um Deus que se compadeça de nós, que enxergue a nossa miserabilidade e venha nos socorrer, estender a sua mão para nos salvar. E sabemos que este é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é rico em misericórdia. Diante de ti colocamos as nossas preces, a ti apresentamos as nossas súplicas, a da qual comparece diante do Senhor com o seu motivo. Pedimos a ti, ó Deus, que possa nos acudir nesses tempos de isolamento, de angústia, de pesar, de dor, de dúvidas. Ó Deus, nossa fé tem sido testada e muitas vezes ela tem fraquejado. Mas ao Senhor dedicamos o nosso coração para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Em ti confiamos, Senhor. No Senhor colocamos os nossos haveres, nossas preocupações. Diante de ti apresentamos a nossa súplica. Ó Pai, especialmente queremos pedir-te que tenhas misericórdia de nós diante desse quadro mundial, avassalador, que tem mudado os hábitos, os costumes, a forma de ver as coisas. E se auguramos tempos renovados, nós não podemos deixar de reconhecer, tem sido muito pesado. Visita-nos, ó Deus, com a tua paz, com a tua graça. Faze, ó Deus, resplandecer o teu rosto gracioso para conosco. Colocamos diante de ti a vida da igreja, seus trabalhos agora limitados a atividades distanciadas, mas que eles não percam o vigor e que possamos, ó Deus, ao fim e ao cabo desta realidade, podermos voltar com mais força, com mais entusiasmo, com mais consagração à tua presença, Senhor. Abençoa cada membro, cada família, cada departamento. Abençoa, ó Deus, os enlutados. Mencionamos agora a família do diácono Caminha, a família Souto. Perderam seus entes queridos, mas o Senhor é Deus de consolo, de conforto, e o Senhor pode ministrar a cada coração aquela certeza de que a morte não detém a última palavra, porque o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Ouve as nossas súplicas, atende a nossa oração e dá-nos aquela confiança que somos a família do Senhor, a família de Deus. E podemos juntos orar como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Estamos sob a glória de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, mas assistidos pelo Senhor temos a provisão de Deus. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, os primeiros 4 versículos, nos lembram a trajetória de Israel na saída do Egito até chegar à terra prometida. Não foi uma quarentena de dias, foi uma quarentena de anos. Parece que a gente está passando mais ou menos por isso, uma quarentena que já extrapola ano, mas faz apenas 90 dias. Israel precisou ficar em quarentena 40 anos. E o texto diz assim, Deuteronômio 8, 1 a 4, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Eu estou prestes a completar 40 anos de ministério pastoral. Não posso comparar com a trajetória de Moisés, que conduziu um imenso rebanho por todo esse período, em situações muito mais adversas. Mas eu faço coro com Moisés. O Senhor é provisão em tudo na nossa vida. O Senhor sustenta a nossa história. O Senhor vai adiante de nós quando nós estamos à mercê de circunstâncias que parecem nos levar à debacle, à tragédia, à crise. O Senhor já está lá na frente, dando provisão. Não envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos, nesses 90 dias de quarentena, nesses tempos de aflição, nesta hora em que a gente está em expectação. O Senhor é a nossa provisão. A casa do Senhor tem sido sustentada também, não tem faltado o recurso para ela poder fazer a sua obra de pregação do Evangelho, de sustentação dos seus obreiros, de acudir os menos favorecidos, porque o Senhor tem tocado o coração dos seus servos fiéis, para que não deixem de contribuir, mesmo não podendo vir à casa do Senhor. E você tem aí a oportunidade de verificar a forma de contribuir através das contas bancárias, sem sair de casa. Como você assiste o culto em casa, você também pode contribuir, para que, através desse instrumento, o Senhor venha também suprir toda a sua casa. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com o cântico do hino 17, que reconhece a provisão do Senhor e louva o nome do Senhor. E enquanto fazemos isso, dedicamos ao Senhor os nossos corações, nossos bens, nossos recursos, o que também será oportuno fazer quando terminarmos o nosso trabalho litúrgico. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico 17. Deus revelado
Seja louvado o Deus Supremo, Deus que a tudo dá provisão, que nada deixa faltar aos seus, que tem sido o sustentáculo nas nossas vidas, especialmente em dias críticos. Sabemos que no Senhor podemos confiar. E que o Senhor tem provido também a tua casa, para que ela possa realizar o seu mistério, possa evangelizar, possa anunciar a graça de Deus, possa acudir o menos favorecido, possa levar este santo evangelho aos lugares mais distantes. Por isso, ao nosso coração ocorre também que o Senhor tem sido providente para com as nossas famílias, para com as necessidades domésticas. E nós ousamos adentrar o teu trono de graça, Senhor, para suplicar que, numa hora de crise econômica também, os teus filhos possam encontrar o trabalho, possam ter o recurso para sustentar a sua casa. Provê, ó Deus, todas estas bênçãos sobre os teus filhos. A ti rogamos, a ti louvamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento é oportuno que atentemos para a palavra de Deus. E o texto das Sagradas Escrituras para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26, onde lemos assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Seja Deus servido orientar nossos corações e mentes para apreendermos as lições aqui contidas. Destaco no versículo 17 dois momentos ali encenados. Diz o texto que Jesus estava ensinando. E no final do versículo, sabemos que o poder do Senhor estava com ele para curar. Ensinar e curar. Pregar o Evangelho e acudir ao desfavorecido. Doutrinar com a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, perceber as necessidades variadas das pessoas que ali se encontravam. Ensino e cura
eram marcas indistintas do ministério de Cristo. Não é possível dizer que Jesus preferia fazer uma coisa do que outra, ele fazia ambas. Afirmar que esta era mais importante do que aquela é passar ao largo do ministério de Jesus, porque o seu ensino tinha como conteúdo central o reino de Deus. E as curas que ele operava sobre os homens visava tornar o reino concreto. Ao ensinar, ele fazia descortinar diante do seu auditório uma realidade que eles não conheciam: o reino do Senhor que desce até os homens. O reino de Deus não é uma construção dos homens para alcançar a Deus. O reino de Deus é uma dádiva divina que vem ao coração do homem. Mas ao proceder curas, milagres, assistir aos que precisavam, este reino tomava uma forma concreta, algo que se podia ter como palpável. E tudo isso, ensinar e curar, Jesus fazia motivado por amor e compaixão. Não fazia isso por obrigação, com um sentimento negativo, não. Fazia movido por compaixão e amor, sempre dando glória ao Pai. Em muitos momentos Jesus disse que ele se sentia muito feliz por poder atender a demanda que o Pai lhe havia dado. A cura se operava, portanto, tanto no corpo como na mente das pessoas. As pessoas eram curadas de males físicos, mas principalmente eram curadas na sua maneira de entender a realidade. Envolvia a melhoria física, mas também emocional. E por extensão nós podemos falar também de que Jesus curava relacionamentos que se achavam complicados. Jesus melhorava os alvos e objetivos que as pessoas porventura tivessem na vida. De um lado, a ministração da palavra não tinha por meta apenas uma teologização da doutrina, como se Jesus estivesse preocupado ali em defender pressupostos doutrinários. O seu conteúdo doutrinário visava embasar a fé. As pessoas precisavam, ao ouvir Jesus, a sua maneira de ensinar o reino de Deus, a crescer na fé, a serem mais crentes e não apenas pessoas que tinham a capacidade de fazer e promover grandes discussões teológicas. O ensino ministrado trazia como demanda a assistência ao povo. E o povo, uma vez curado, acabava vivenciando uma doutrinação. Não havia discrepância. Não eram duas coisas que caminhavam paralelas, elas concorriam para o mesmo objetivo. Por isso, essa declaração de Lucas, ao abrir este episódio, dizendo que Jesus estava ensinando e o poder do Senhor estava com ele para curar, nos leva a um tema central para a nossa reflexão nesta manhã, que eu chamo assim, o evangelho integral para o homem inteiro. Um evangelho que é completo para o homem na sua concretude. O evangelho que é abrangente, é pleno e que vai ao encontro do homem também na sua necessidade completa. O evangelho integral para o homem inteiro. E tendo isto em mente, eu gostaria de levantar algumas lições nesta ocasião, que vão dar valor, vão dar sustentação para esta temática proposta. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o evangelho integral para o homem inteiro, ele proclama a notícia mais alvissareira possível: há perdão para o homem em Cristo. A notícia mais alegre, a notícia que realmente nós precisamos receber. A notícia que hoje, em especial, é preciso ser proclamada, porque a gente está cansado de notícia ruim. Nosso coração está assim, apequenado, amassado. É só morte, é só doença, é só contágio, é só infecção.
Nós precisamos de notícia boa. E o Evangelho integral para o homem inteiro proclama esta notícia: há perdão para o homem em Cristo. É interessante que, tendo o paralítico diante de si, e depois nós vamos examinar que não foi fácil o paralítico chegar lá, certo de que todo aquele esforço tinha por objetivo a operação de uma cura milagrosa, Jesus não tinha dúvida nenhuma de que tudo que fizeram para que o paralítico chegasse até a presença de Jesus é para que Jesus o curasse fisicamente. Jesus tomou o cerne do Evangelho. Jesus não se preocupou em declarar de imediato para aquele homem uma palavra que de fato o levantasse da sua condição. Quais foram as palavras de Jesus? Homem, estão perdoados os teus pecados. Talvez fosse até frustrante para aquele auditório que ali estava, na expectativa de que Jesus colocasse a mão sobre ele, o tomasse ele nas suas duas mãos e colocasse ele firmado sobre os seus pés e desse os primeiros passos com ele. E Jesus não se move, apenas diz: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Há uma razão para Jesus fazer isto. A grande doença da humanidade não é a paralisia dos membros inferiores, como a que acontecia com aquele homem. A grande enfermidade da humanidade não é as doenças tumorais, carcinoma disso, câncer daquilo, ou doenças cardíacas, cardiorrespiratórias. A grande doença da humanidade não é o coronavírus. A grande doença da humanidade é o pecado. E enquanto não for administrado o remédio certo para isso, nós seremos uma humanidade adoentada, enferma, em estado terminal. Porque o pecado carcome o homem lá dentro, na sua alma, no profundo do seu ser, vai ao cerne da vida e vai sugando as nossas energias mais profundas, altera o nosso modo de pensar, de entender a vida, nossos valores, nossos princípios, modifica o nosso viver, porque o pecado tem a faculdade de introduzir em nós uma nova natureza, infelizmente uma natureza torpe. É por isso que nós reafirmamos dizeres que já a cristandade assumiu: nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. É a nossa natureza pecaminosa que nos leva a pecar e não conseguimos deixar de pecar, porque essa natureza foi inoculada dentro da nossa alma. Por isso, Jesus, ao encontrar com esta pessoa, ou ela vir ao encontro de Jesus, melhor dizendo, Jesus não foi fazendo assim uma enquete, fazer assim um formulário, mas vamos ver bem o seu histórico, como é que eram os seus pais, qual é a sua condição socioeconômica, coisas que a gente está acostumado a fazer quando vai, às vezes, à busca de um emprego, de uma oportunidade nova na vida. Jesus foi ao ponto: o seu problema é o pecado. E eu tenho a solução, eu tenho a solução. Perdoados estão os teus pecados. O Evangelho integral para o homem inteiro proclama de antemão esta que é a notícia mais alvissareira: há perdão para o homem, mas o perdão está em Cristo. A solução, o remédio, a vacina para este grande mal da humanidade é a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. É o seu sacrifício que nos purifica dos nossos pecados. É o grande amor de Deus revelado em Cristo, que veio, assumiu a nossa humanidade e, ao deixá-la, outorgou-nos este grande presente, a purificação dos nossos pecados. Para isso, algumas coisas são imprescindíveis. Primeiro, consciência
da nossa condição. Aquele paralítico e seus amigos também, os circunstantes, imaginavam que o grande mal que aquele homem vivia era ser um paralítico, não poder trocar os passos. Foi necessário que Jesus, na primeira abordagem, tocasse no ponto central. Perdoados estão os teus pecados. Em outras palavras, você está sabendo que você é um pecador? Você tem noção do que o pecado faz na sua alma? Primeiro de tudo é consciência. Parcela considerável da humanidade não faz conta disto, não tem noção dessa natureza que se apegou ao seu coração, e por isso, ao tocar neste cerne do Evangelho, desmerecem a palavra, porque não é importante isso para eles. O pecado é uma questão meramente religiosa, e nós vivemos uma sociedade irreligiosa ou arreligiosa, então não faz sentido falar disso. Não, pecado não é questão de religião, pecado é uma questão de vida e morte. Ele com a morte. E a solução para o pecado é a vida em Cristo Jesus. Segunda questão, para que a solução, a vacina, o remédio venha até nós, é verdadeiro arrependimento. Nós nos conscientizamos que somos pecadores e nos arrependemos dessa condição. Porque há muitas pessoas que reconhecem que são pecadores e até se gloriam, acham bonito. Até mesmo quando são advertidas deste ou daquele proceder que não convém, falam mais de maneira distrita ao ambiente da fé, à família da fé, e é exortado a não ter aquele tipo de comportamento que é pecaminoso. O sujeito se gloria de fazer o que faz, que é completamente contrário à palavra de Deus. Não há arrependimento no coração. Gravíssima esta condição. Então é consciência da realidade, arrependimento e aí sim, a certeza da graça de Deus que é recebida pela fé. Note bem, é uma experiência de fé. Mas primeiro nós precisamos estar conscientes, segundo arrependermos-nos, aí sim, a certeza da fé. A certeza de que a graça de Deus é capaz de nos purificar de todos os nossos pecados, cumpre plenamente o seu papel. Esta é a essência do Evangelho. É isto que cremos, é isto que vivemos, é desta forma que nós anunciamos. Este é o Evangelho integral para o homem inteiro. Primeira lição, portanto, para nós é esta. Este Evangelho proclama a notícia de que há perdão para um homem em Cristo. Segunda lição que nós aprendemos desse texto é que o Evangelho integral para o homem inteiro lembra que todo empenho para levar alguém a Cristo não será baldado. Todo empenho para levar alguém aos pés de Cristo não deve ser considerado exagerado, não deve ser assim visto por nós como uma tarefa pesada, que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, que agora não é possível fazer mais. Eu sempre, quando leio esta passagem, também nós podemos vê-la em Mateus e Marcos, que reprisam este momento vivido por Jesus, a gente chega até a rir, né? Porque os amigos chegaram ali para este encontro do seu amigo paralítico com Jesus e não viram um jeito de chegar lá dentro da casa. Tanta gente que tinha. E aí o que eles fizeram? Fizeram arte, né? Deram um jeito de subir no telhado, abrir um espaço, fazer descer até Jesus, com todos os riscos que isso poderia acarretar. Imagine um indivíduo deitado numa maca, né? A gente chega até a ficar assim com ares de riso diante desta missão impossível quase, que eles realizaram. E aí a gente se pergunta, que esforços nós temos empreendido para levar pessoas a Cristo? Estamos dispostos, diante de uma multidão que impede a gente chegar, de carregar alguém no ombro, de subir a um telhado, de abrir o eirado, de fazer descer até a presença do Senhor?
Eu tenho feito uns convitezinhos aqui, uns convitezinhos ali, para que a pessoa vá ao culto, mas ela é refratária, ela é dura de coração. Eu já fiz isso umas 5, 6 vezes, faça 50, 60, 500, 600. Eu já distribuí um folhetinho aqui, um folhetinho ali. Bota no bolso um monte de folheto e sai distribuindo todo dia. Eu dei uma ofertinha missionária quando eu vi a notícia de um dos nossos missionários que está pelejando lá no centro da África para evangelizar tribos que ainda não foram alcançadas. O que aqueles amigos fizeram para levar o seu amigo à presença de Jesus foi bem mais do que isso. Talvez possa ser comparado com aquela oração continuada em prol da conversão de um amigo. Você tem alguém em mente, alguém em foco que quer que conheça Jesus e você ora um dia, um mês, um ano, uma década, a vida inteira. Isso é esforço para levar alguém até aos pés de Jesus. Uma disposição para ir aonde a pessoa se encontra, às vezes num lugar distante, num lugar difícil de chegar, mas você vai até ele. Um total despreendimento de si para alcançar este afã. Tudo que for necessário eu farei. Abrirei mão do meu conforto, investirei recursos materiais, vou dar do meu tempo, da minha inteligência para este objetivo. Eu creio que como corolário deste pensamento aqui, é importante lembrar a palavra de Paulo na carta aos Coríntios, no final do capítulo 15, o verso 58, quando ele diz assim: meus amados irmãos, sede firme, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O evangelho integral para o homem inteiro lembra que nós devemos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor e que qualquer coisa que a gente esteja fazendo, por menor que seja, não é trabalho vazio, não é baldado, não é vão, concorre para o objetivo de que o homem inteiro seja alcançado pelo evangelho integral. Terceira lição para nós desta passagem. O evangelho integral para o homem inteiro, ele encontra resistência, muitas vezes, de onde menos se espera. É inegável que, no conjunto desta cena que estamos aqui examinando, um debate surgiu. Uma obra tão linda como esta, de levar ao homem inteiro o evangelho integral, a gente deve pensar assim: vai de vento em popa, tudo vai bem, é uma obra meritória, é uma coisa consagrada, todo mundo vai aplaudir. Será mesmo? O seleto auditório que escutava Jesus, atente bem, Jesus estava ali ensinando, verso 17 diz que assentados, portanto, dentro da casa, mais perto, estavam quem? Fariseus, mestres da lei, que tinham feito uma longa viagem lá de Jerusalém, de toda a Judéia, e juntou com a turma da Galileia. Era uma nata teológica, era um pessoal de primeira linha, formava ali uma assembleia geral de uma denominação. Esse auditório seleto estava ali atentamente escutando o ensino que Jesus ministrava acerca do reino de Deus, e foram os primeiros a se indispor com a missão do mestre. Então, logo, Jesus pronuncia àquele paralítico que os pecados estavam perdoados. Foi o estupim. Eles passaram a travar uma polêmica com Jesus. Vejam bem, a polêmica não foi a respeito da cura física, foi da doutrina mesmo. Jesus tivesse dito assim: levanta e anda. Tudo bem, pode ir. Mas quando Jesus antecipou a isso o que era mais central, que era o perdão dos pecados, eles já começaram a levantar questões mais sérias. Só Deus pode perdoar pecados? Quem é que ele pensa que é? Como é que pode ser isso? E é muito curioso observar o modo da oposição se revelar. É bastante criativo.
Jesus diz assim, no versículo 21, nós lemos que os fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados senão Deus? Arrazoavam. A maneira de reagir, de resistir ao modelo de Jesus trabalhar, está por detrás desta expressão arrazoar, era o racionalismo da fé. A fé que deve ser vivida, que não é irracional jamais, ela é supra-racional, mas quando ela fica no nível da racionalidade, ela fica suprimida. E eles ficaram só no racionalismo, só no arrazoar as coisas. Pior ainda, no verso 22, Jesus aborda eles assim, que arrazoais em vosso coração? De certa forma, essa não era uma questão que tinha sido primeiramente colocada para Jesus, como um problema. Jesus, agora explica para nós como é que é essa história. Não, eles estavam ali de caso, eles estavam ali com intriga, ainda não tinham chegado a Jesus. Então, não se trata apenas de racionalismo da fé, mas de uma estratégia de não expor as coisas às claras, ficar minando o terreno, ficar criando uma situação difícil para Jesus. E por fim, Jesus esclarece que o coração deles revelava uma absoluta ignorância a respeito do ser, da obra e do poder de Deus. Porque o que é que eles diziam? Quem é isto que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? É verdade. A única coisa que eles não se deram conta é que eles estavam diante do Filho de Deus, que é Deus de Deus. Portanto, não se aperceberam quem era o Senhor Jesus. O Evangelho integral para um homem inteiro muitas vezes encontra resistência, e eu digo, de onde menos se espera, porque era de se esperar que pessoas tão espirituais, tão religiosas, tão dedicadas, não fizessem oposição, mas foram as primeiras a fazer. E nós devemos atentar para esta situação, para esta circunstância, para não incorrermos no mesmo erro. Olhamos muitas vezes para os fariseus com um olhar crítico, para os escribas que não foram sensíveis, e às vezes a gente também não se olha no espelho para ver que estamos fazendo a mesma coisa diante da operação da graça no nosso meio. Em quarto lugar, aprendemos nesse texto que o Evangelho integral para o homem inteiro propõe uma mudança radical na postura do ser humano. E aqui nós voltamos a atenção para o paralítico. Deixamos lá os fariseus de lado, a polêmica de lado. O importante aqui é o que sucedeu com o paralítico. Esse era um homem que dependia dos outros para se deslocar, não podia trocar passos por si mesmo. Era um homem prostrado, tanto pela deficiência física, como também pela perdição da sua alma. Por isso Jesus primeiro foi tratar da sua alma. Mas quando o Evangelho integral o alcançou, sua postura foi totalmente modificada. E atentemos bem para os dizeres de Jesus. Jesus disse para ele, levanta-te. E isso é um indicativo que ele agora deveria deixar a inércia. Muita gente está vivendo assim pela inércia. Deixa o barco rolar. Eu vou no vento a favor. Nós precisamos nos colocar em pé. Nós precisamos ser determinados. E Jesus disse, levanta-te. Mais do que isso, Jesus disse, toma o teu leito. Como quem disse, você tem uma tarefa. É preciso suplantar o comodismo. Não apenas a pessoas indo pela inércia, ou melhor assim, se deixando levar, mas também estão acomodadas. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito. E então Jesus disse assim, toma uma nova atitude, volte para casa. E foi o que ele fez, voltou para casa, glorificando a Jesus. O Evangelho integral, o Evangelho que o Senhor Jesus ensinava, e ao curar as pessoas, ele tornava concreto este Evangelho, ele não apenas salva a alma humana, ele também fortalece o caráter, ele determina uma nova atitude, ele propõe uma mudança de vida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Por isso eu tenho outro caráter, eu tenho outra atitude. Eu vivo em novidade de vida. O evangelho integral para o homem inteiro proclama a notícia mais alvissareira: há perdão para o homem em Cristo. Lembra que todo empenho para levar alguém em Cristo não será baldado. Encontra resistência muitas vezes de onde menos se espera. Mas o evangelho integral para o homem inteiro propõe uma mudança radical na postura do homem. Por fim, torna Cristo manifesto a todos. O evangelho integral para o homem inteiro torna Cristo manifesto a todos. O lugar em que tudo isso se desenvolve provavelmente era a casa em que Jesus residia lá em Cafarnaum. Estavam os líderes religiosos assentados, Jesus ensinando e também curando, e havia uma multidão ao redor ali que mal conseguia chegar dentro da casa, não caberia ali. Daí a dificuldade dos amigos de ter que levar este seu amigo pelo telhado. Mas o principal aqui é compreender que, para além das críticas, do debate teológico muito sem sentido, até mesmo para além do prodígio que Jesus realizou ali, curando aquele homem do seu mal físico, é notável que no texto se diga lá no final que aquele homem voltou para casa glorificando a Deus. E verso 26, e todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígio. Quando nós anunciamos o evangelho integral para o homem inteiro, Cristo se torna manifesto. Ninguém mais depois daquele dia, entre os circunstantes daquele episódio, podia negar que tinha conhecido o Filho de Deus. Cristo foi manifesto a todos. Sem isentarmos-nos de proclamar o evangelho, viver o evangelho fala muitas vezes mais alto do que a nossa própria pregação. Não estamos aqui dizendo que não devemos pregar, não. Mas é preciso pregar e viver este evangelho, porque quando vivenciamos o cerne da mensagem, o perdão dos pecados, quando nos empenhamos em levar a Cristo alguém, o restante do evangelho faz por si mesmo. O nosso papel é anunciar o cerne do evangelho, é conduzir as pessoas até o Senhor Jesus. O restante o evangelho faz por si mesmo e torna Cristo manifesto a todos. Que assim possamos considerar na nossa vida cristã a importância, o valor do evangelho integral e que alcance o homem por inteiro. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 288 para encerrar o nosso culto, que tem por tema a mensagem real. Louvemos ao Senhor.
Deus, a mensagem da reconciliação nos foi oferecida pelo Senhor. E é esta proclamação que nós temos ministrado aos povos, às nações, que se acham paralisadas, se acham adoentadas, mas especialmente carentes, Senhor, da operação da graça salvadora. Precisam ouvir mensagem equivalente à que o paralítico ouviu de pronto: teus pecados estão perdoados. Porque Jesus, lá na cruz, de todos eles deu conta e purificou o nosso coração. Que não nos excusemos de levar pessoas a Jesus. Nos esforcemos para tal. E diante das resistências, não fraquejemos. Ao contrário, Senhor, cooperemos para que o Evangelho possa fazer o seu trabalho por inteiro, modificando vidas integralmente, mudando a postura, a mente, o modus vivendi do ser humano. E em tudo o Senhor será glorificado e adorado. A Ti a nossa adoração, a Ti o nosso louvor em Cristo Jesus. Amém. A graça de Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo sejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém.